O Weber é um autista com altas habilidades e superdotação. E aí tem as características que são muito próprias da superdotação e que vai trazer um sofrimento próprio dessa condição. Que, assim, se a gente pegasse uma pessoa com altas habilidades e superdotação que não é autista, ela vai ter dificuldades, porque o sistema educacional não foi feito para pessoas com cérebro como o de altas habilidades e superdotação, tanto que ela pode ter direito a enriquecimento curricular na escola. Mas o que acontece depois com essa pessoa que ela cresce? Eu não sei como ficam as pessoas na faculdade com altas habilidades e superdotação. Vamos ter que perguntar isso para a Patrícia Norma depois, se tem direito às adequações e tudo mais. Porque a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela vai sofrer também tudo de novo, inclusive a impaciência com a lentidão dos colegas em aprender, erros dos professores. Aí você imagina, né? Isso que o Weber está passando agora, que, poxa, é um cara muito vivenciado, tem muita bagagem, estuda demais, é um autista com hiperlexia, lê tudo, processa tudo, associa tudo. É uma inquietação mental muito grande. E aí vem, tanto do autismo como das altas habilidades, a necessidade de corrigir, de ser preciso. Não, mas ele falou uma coisa. Não foi. Não foi Sócrates que falou isso, foi fulano. Não, eu tenho que falar isso para o professor, eu tenho que falar isso para o professor. Termina a aula, vai atrás do professor. Professor, o senhor falou errado. Isso não é agora só que ele tem maturidade, idade, conhecimento, bagagem. Não, foi assim a vida escolar dele inteira. E o filhinho do Júnior é um autista com altas habilidades, né? E passa por isso. Então, essa criança, ela na escola, ela vai ter antipatia dos professores, que professor nenhum gosta de ser corrigido, né? E vai ser corrigido em coisas, detalhes. Isso vai continuar acontecendo na universidade também, com os coleguinhas e tal. Aí você pega um autista de altas habilidades, vamos usar o Weber como amostragem desse público, autistas com altas habilidades. E aí os colegas querem fazer uma apresentação de trabalho do estilo jogral. E para isso, o professor fala que eles precisam ir bem vestidos, bem apresentados e tudo mais. Como o nosso ensino educacional é muito formatado, normótico, e não ensina a gente pensar fora da caixa, usar criatividade e tudo mais, o que o grupo decidiu? Que eles iam todos de camiseta branca, calça jeans e sapato preto. Tipo jogral, gente. Não dá para a pessoa aceitar isso. O autista sem altas habilidades, ele já ia sofrer horrores de estar naquele grupo ali. E aí, esse dia eu estava com o Weber, ele estava super nervoso. Quando ele me contou isso, eu falei, cara, não tem condição de você ir apresentar isso. Você não precisa fazer a apresentação desse trabalho. Você pode solicitar da sua coordenação, lá do núcleo de acessibilidade, que na Unitri chama Pólen, que você não tem condição de apresentar esse trabalho nesse formato, por todas as suas condições expressas, e você pode apresentar o seu trabalho sozinho para o professor. Isso é um tipo de adequação, gente, que a pessoa autista ou com altas habilidades, ou com TDAH, pode solicitar o disléxico para fazer provas. Então, é importante a gente pensar aqui nas várias adequações, né, que podem ser feitas. Então, nesse dia, o Weber ele não foi apresentar o trabalho e depois apresentou o trabalho sozinho para o professor, né? E acho que uma coisa dessa história, já para emendar aqui, foi a vivência social. Então, você não espera que um cara com a inteligência do Weber, a experiência de vida, toda a bagagem de vida, de leitura e tudo mais,
vai ter dificuldade social do jeito que está sendo com os coleguinhas de faculdade. E isso não é só uma dificuldade social, quando a gente fala da dificuldade social do Weber, eu vou pedir para você desligar o seu microfone, eu acho que ele está ligado, que aí dá uma... essa dificuldade social, gente, não é porque o Weber não sabe chegar e falar, oi, pessoal, às vezes ele vai entrar sem saber, isso é... Dificuldade social vai muito além disso. Ele já chegou sabendo que não era legal para ele fazer trabalho com os coleguinhas. E aí ele já chegou, né? Não vou fazer trabalho em grupo. Beleza, beleza. Mas, até certo ponto, ele é uma cognição muito interessante para os alunos. Não, vamos fazer com a gente, faz, vamos. E aí as pessoas insistiram para ele ir. E claro que ele quer enturmar, claro que ele quer fazer parte. E ele foi. Mas quando aproxima na convivência, vira uma tragédia. Porque aí ele não tem paciência, os outros escutam, mas não entendem, porque a gente estava conversando sobre isso, né? O que acontece? Que a gente fala e o neurotípico não entende. O que a gente fala? Às vezes está na sua cabeça, às vezes você está desenhando o negócio, não tem como. E o neurotípico não entende. E aí, o que acontece? Acontece um mal-estar mútuo. Os colegas acabam, caramba, né? Falar... dividir o trabalho, que é claro, né? Aluno, a gente aprende isso na escola, dividir trabalho, e deram uma parte para o Weber. Um cara autista de altas habilidades e com hiperlexia vai fazer uma parte do trabalho, gente? Não, claro que ele leu, fez tudo e foi a mais. Aí o pessoal ficou bravo porque ele fez tudo, né? E não queriam apresentar da forma dele. Aí criou um mal-estar, e aí já se emburraram mutuamente e houve uma exclusão. Então, percebam, não é uma exclusão intencional, não gostamos de você. Houve uma tentativa de experimentação, de vivência, e para as duas partes foi com desejo de ambas as partes para conviver, né, para se relacionar, mas houve o transtorno mútuo ali, que se não tiver uma mediação, não vai. Só que, mesmo ele com toda a maturidade, ele está vivenciando os gatilhos emocionais, relacionais, dos traumas de exclusão, que foi a vida inteira. E eu falei para ele, aproveita essa oportunidade, vai para a terapia para você reprocessar todos esses traumas. Né? Só queria fazer esses comentários.